Uma disputa imobiliária está ameaçando o patrimônio de imóveis do Lar São Vicente de São Paulo, que teme a perda de finalidade das obras sociais. Quem traz os detalhes é o repórter Marcelo Matos. A auditora Cícera Gianotto Marzullo foi destituída da direção do Lar Frederico Ozanam, em Salto, interior de São Paulo, uma unidade vinculada ao Lar São Vicente de Paulo. Ela justifica que sua equipe técnica de saúde sinalizou a grave debilidade dos internos após a pandemia. Cícero levou 17 idosos para uma chácara próxima, todos imunizados com 2 doses da vacina contra a Covid, após 14 meses de isolamento, com todos os protocolos sanitários, num passeio de 2 horas. Não houve nenhuma contaminação e a assistência vicentina Frederico Ozanam não registrou nenhum caso interno da doença. Cícera Marzullo considera que seu afastamento não ocorreu em razão da visita. Acho que teve esses interesses escusos, né? Talvez porque eu tenho uma postura de estar cobrando transparência, né? Também sinto que existe algum interesse no patrimônio da instituição, né? De vários níveis hierárquicos da Sociedade São Vicente de Paulo, né? Em especial porque teve, né, uma normativa de passar os patrimônios locais para os dirigentes metropolitanos e nacionais. As doações de terrenos e ações de caridade ocorrem há mais de 100 anos em Salto pela comunidade local. À medida que foram passando os anos, as cidades foram crescendo e eles se tornaram praticamente muitos dentro da própria cidade. E isso tem um grande valor imobiliário. Então, ele pode causar, sim, algum interesse em dirigentes que não são bons dirigentes. Cícera tinha 38 anos de instituição. Foi eleita e reeleita presidente do Lar Frederico Ozanam para os biênios 2018 a 20 e 2020 a 22, mas foi destituída numa decisão dos conselhos vicentinos regionais e metropolitanos de Indaiatuba e Jundiaí. Nós temos cidades que possuem um valor de patrimônio muito considerável, né? E de grande interesse imobiliário, né? Então, existe assim o interesse imobiliário em que aquela finalidade daquela doação hoje vira um canteiro de obras, canteiro imobiliário. Aqui fica o Lar Frederico Ozanam. Essas 2 unidades abrigam 35 idosos, uma estrutura que foi inaugurada em 2002 e atende a todos os requisitos do Estatuto do Idoso. A atividade filantrópica aqui em Salto existe há mais de 100 anos. Doações que foram realizadas ao longo das décadas, a participação da comunidade. No passado, esses terrenos ficavam muito longe da área central, mas agora estão extremamente valorizados. Cícera Marzullo teme as mudanças recentes no Estatuto, como a possibilidade da incorporação de patrimônio por sedes administrativas de outros municípios. Mesmo sem questionamento fiscal ou administrativo na sua gestão, o presidente do Departamento de Normatização e Orientação do Conselho Metropolitano de Jundiaí, Marcos Pavan Júnior, coloca que a dirigente não seguiu uma norma nacional e ainda levou o caso à Justiça de Salto. Por isso, foi destituída da presidência e expulsa da entidade. Uma justificativa para que a gente saia como o ruim da história é que nós só fizemos essa intervenção porque nós estamos de olho no patrimônio do lar. O patrimônio de Salto, perto de tantos outros lares que tem no Brasil afora, o patrimônio é quase nada. E outra, esses imóveis já pertencem... Então, o patrimônio, o Salto aqui me deram valor venal 15 milhões. 15 milhões valor venal, ou seja, se for vendido no mercado imobiliário, 3 vezes, pode ser 4 vezes. O senhor falou que é nada? Sim, mas veja, desse valor, o que mais nós temos de valor em Salto? O próprio lar, que é onde os idosos estão, uma sede administrativa e de formação que fica ao lado da Igreja de São Benedito e alguns poucos imóveis, terrenos, algumas casas que eles mantêm de aluguel, alugada, e o Clube Ideal, que recentemente foi passado, né,
acabaram recebendo esse clube ideal, que hoje é uma receita. Hoje está alugado e é uma boa receita que entra para o lar. Pavan minimiza o fato de sua esposa, Simone Garcia Pavan, ser a responsável pela administração de 4 creches em Indaiatuba, num convênio com a instituição filantrópica e a prefeitura local, e ele ainda atuar como contador das receitas das creches. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu ser voluntário da Sociedade São Vicente de Paulo há 24 anos não abona a minha esposa ser contratada há 15, 16 anos atrás. Não foi por mim, que eu não tive influência nenhuma. Eu não tenho ligação direta com ela reporta-se a um presidente a qual ela trabalha. O presidente é Marcos Flávio Ribeiro, que responde pelo Conselho Metropolitano de Jundiaí e que indicou o Pavan para o seu cargo vicentino. Marcos descarta conflito de interesses ou imoralidade. Questionado sobre 7 torres que estão sendo construídas em Itapetininga, da sua abrangência, num terreno do lar São Vicente de Paulo, Marcos garante que o local era coberto por mato, era caro mantê-lo e o modelo não representa que os vicentinos estão atendendo aos interesses do mercado imobiliário. Venda de patrimônio, eu garanto para você que o lar, aonde está o lar ali, vai ficar. Agora, os patrimônios que tem em volta, a gente não tem assim como falar para você, vai ficar, não vai ficar, porque se o lar tiver um idoso lá que está passando necessidade dentro do lar, o lar não tem condições, a gente vai tentar vender um imóvel, sim, para manter o lar funcionando. Entendeu? Mas um patrimônio pequeno, não um patrimônio grande, gigante. O Lar São Vicente de Paulo foi criado na França há mais de 200 anos. Sua sede no Brasil fica no Rio de Janeiro. Como uma entidade privada, tem suas regras próprias. Hoje há o questionamento do poder concentrado nas suas esferas regionais e metropolitanas ser muito maior em relação às comunidades locais que de fato geraram todo o patrimônio das entidades. Em Salto, quem doou o patrimônio tem 4 votos, diante de um quórum muito mais elevado nas decisões. Após a destituição de Cícera, em agosto de 2021, foi nomeado o interventor José Antônio Ciscari, que não reside em Salto e que até agora não marcou data para uma nova eleição. Esse prazo vai findar em 26 de fevereiro. Nós estamos em tempo hábil ainda para promover essa eleição. Tá. Segundo, eu ouvi falar muito que a consórcia Cícera tem 38 anos de Vicentina, tá? Eu tenho 45. Isso não me dá em momento algum o direito de desrespeitar uma norma da minha instituição. O cenário de Salto não é único no estado e em São Paulo. No Paraná, a Justiça impediu a negociação de patrimônios do Lar São Vicente de Paulo.